Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do Sindipetro Minas para estar aqui. Convite em especial também da Assembleia Legislativa e da Beatriz Cerqueira, que convocou essa audiência pública. Eu sou Douglas Uchoa, sou diretor do Sindipetro Ceará Piauí, e eu tive a oportunidade de, em 2008, quando eu entrei na Petrobras, de trabalhar na usina de biodiesel de Quixadá. O projeto de biocombustíveis nasceu da ideia, em 2008, o Brasil aprovou uma lei de colocar, no mínimo, 2% de biodiesel no diesel, porque é uma tendência mundial a renovação da matriz energética, né, para sair de combustíveis fósseis e entrar em uma matriz mais renovável, né? E o biodiesel cai como uma luva nesse processo. Hoje, a mistura mínima de biodiesel no diesel é 10%. Então, veja quanto nós evoluímos em 10 anos. E isso está em linha dos principais países do mundo que buscam diversificar sua matriz energética e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. A gente sabe que o mundo passa por um processo de aquecimento global, e que, se a gente não começar a pensar no futuro, vai chegar um momento em que a natureza vai tomar um rumo irreversível e, inclusive, pode até ameaçar a humanidade como espécie. Então, muito acertada a decisão da Petrobras de, em 2008, montar essas usinas de biodiesel, de diversificar sua matriz energética da empresa brasileira, de desenvolver tecnologia para, aos poucos, a gente diminuir a nossa dependência de petróleo. Nesse contexto, em 2008, foi inaugurada a usina de biodiesel de Quixadá, Montes Claros e Candeias, na Bahia. E essas usinas, acertadamente, por um grande apelo social, elas foram inseridas em áreas que outras empresas jamais ousariam investir. No caso de Quixadá, Quixadá fica no sertão central cearense, uma região extremamente pobre, uma região em que as pessoas viviam apenas de comércio, uma região muito seca e que o pessoal só vê verde lá quando chove, né? Muitos projetos até de irrigação não dão certo por conta da salinização do solo, que é muito característica em solos cristalinos, né? Então, assim, a Petrobras é a única empresa nacional que pode tocar um projeto desse tipo, um projeto social de desenvolver uma usina de biodiesel no sertão, né? Como foi o caso nosso em Quixadá. A usina de biodiesel, no caso de Quixadá e também de Montes Claros e Candeias, na Bahia, elas tinham a mesma planta e processava várias matérias-primas, né? Tanto óleo de soja, como óleo de mamona, óleo de sebo bovino, óleo de dendê, óleos e gorduras residuais. Então, uma ampla gama de matérias-primas poderia se transformar em energia em biodiesel. E isso foi muito bom para fomentar a agricultura familiar, que esse era o objetivo principal dessas usinas nesses locais. Era incentivar a agricultura familiar para que aquele agricultor, que muitas vezes não tinha opção do que produzir num lugar pobre, como o sertão, começar a produzir mamona, no caso lá de Quixadá, para fornecer para a Petrobras. E isso promoveu uma inclusão social e uma mudança de vida nessas pessoas imensa. Essas pessoas antes não tinham o que fazer. No inverno, elas iam plantar milho, plantar feijão, mas no resto do ano era uma ociosidade imensa, uma perda produtiva imensa para o país. E a Petrobras, acertadamente, foi lá, implantou essas usinas. Inicialmente, nós não tínhamos a tecnologia e a força de trabalho da Petrobras conseguiu acumular conhecimento para poder produzir biodiesel, porque era muito difícil uma empresa que nunca tinha trabalhado com isso começar a trabalhar. Então, essa tecnologia foi desenvolvida. Eu lembro que, quando nós chegamos lá em Quixadá, a usina estava em construção ainda, e foi muito difícil operar com algumas matérias-primas. O óleo de algodão, por exemplo, tem uma molécula chamada gossipol, que ela incrusta nas linhas, e é muito difícil de você tirar essa molécula. O sebo bovino, por exemplo, a gente tinha que usar traço de vapor nas linhas, ficar até de madrugada lá desentupindo linha de sebo, para poder produzir esse biodiesel. Então, assim, um desafio imenso
mas todos nós, petroleiros, entendíamos que aquilo ali fazia parte de um amplo contexto social, de um processo de inserção do povo nordestino, do povo, assim, no caso lá do Ceará, povo cearense, num processo produtivo de produção de energia. Era uma atividade nobríssima. As pessoas ficavam maravilhados em trabalhar na usina de biodiesel de lá. Porque antes de ter a usina lá, o pessoal pensava em ir para Fortaleza. Então, o êxodo rural era muito grande na região, porque as pessoas não tinham opção. E com a usina de biodiesel, as pessoas se fixaram mais no campo. O sonho das pessoas passava a ser, não, eu quero trabalhar na usina da Petrobras. Então, uma mudança social imensa que essas usinas trouxeram para a região. E, além disso, vamos voltar para a questão ambiental, né? O biodiesel ele promove 72% menos de emissão de gases do efeito estufa, tanto porque é um combustível mais limpo, como também porque durante o crescimento vegetativo da planta, ela consome esse CO2. Então, assim, é um projeto ambiental extraordinário. Além disso, pelo fato da usina transformar óleos e gorduras residuais, ou seja, óleo de fritura, ela está tirando do ralo das pias milhões e milhões de litros de óleo que iriam para o meio ambiente, que iriam virar lixo, né? Então, assim, a usina, processando essas várias matérias-primas, promove tanto um ganho social, como um ganho ambiental imenso, né? E aí o que foi que aconteceu? Depois que houve aquela crise na Petrobras, que começou em 2014, com a Lava Jato, o pessoal começou a atacar a Petrobras começou a mudar a sua política de investimentos e a sua política de alocação de recursos. Os diretores da Petrobras, a gestão da empresa, passou a achar que a empresa, deixando de ser uma empresa integrada de energia e se focando apenas em explorar petróleo, né, no caso do pré-sal, ela teria seus lucros maximizados. Mas isso foi em detrimento de todo o projeto social que a empresa desenvolvia no país, não só com biocombustíveis, mas vários outros projetos. Aí o que foi que aconteceu? A empresa passou a mudar o plano de negócios e colocou à venda todas essas usinas de biodiesel, né? E no caso de Quixadá, como não houve compradores, acabou que houve o fechamento da usina, né? E a usina aqui de Montes Claros também está ameaçada de fechamento. E eu vim aqui para compartilhar a experiência, que é uma experiência péssima, de você ter uma usina moderníssima, né, no meio do Sertão Central, sendo fechada e desempregando. No nosso caso lá, foram 170 empregos diretos que foram acabados lá no município. Parte desses empregos eram empregados próprios da Petrobras, que foram transferidos para outras usinas, mas 120 pessoas que trabalhavam diretamente lá ficaram desempregados, sem opção nenhuma de novos empregos lá na região que praticamente não tem nada para fazer, né? Ou você planta no inverno, ou você trabalha no comércio. Além desses empregos diretos que foram perdidos, ainda teve toda a perda de tecnologia que a empresa demorou anos e anos para desenvolver com a força de trabalho. Então, a força de trabalho ficou altamente especializada em operar com ampla gama de matérias-primas para processar biodiesel. Eu acho que em Quixadá, foi a única das 3 plantas que processava sebo bovino, né? E é um desafio imenso você processar esse sebo, é muito difícil. Além disso, a gente também descobriu que o óleo de mamona, a gente tem que fazer uma mistura com óleo de soja, para poder dar certo, né? Assim como também o óleo de algodão. Então, detalhes esses que nós não sabíamos no começo de operação da usina, e que com o tempo esse conhecimento foi sendo acumulado. Então, tudo isso, com o fechamento de uma usina dessa, é perdido. Todo esse conhecimento, você se perde. E parte desse conhecimento foi migrado via funcionários para as outras usinas, Candeias e Montes Claros, mas com a ameaça de fechamento, a Petrobras pode perder todo esse conhecimento acumulado que teve, né, nessas usinas com a implantação dessas tecnologias. Então, assim, é um prejuízo tecnológico imenso para a Petrobras e para o país, né? Assim, a gente, quando soube da ameaça de venda ou fechamento da usina, nós fizemos audiências públicas lá no Ceará também. Nós fizemos uma carta aberta à sociedade quixadaense, né, que é um município que está inserido nessa usina. Fomos na Câmara dos Vereadores, divulgamos a carta, fomos em programas de rádio, fomos nas casas das pessoas entregar essa carta,
mas nada disso foi suficiente para sensibilizar a empresa ou sensibilizar o município a ir atrás e tentar impedir o fechamento dessa usina. No âmbito do governo do Estado, nós buscamos parcerias com o governo do Estado para tentar isentar o ICMS da usina, porque lá, diferentemente daqui de Minas, lá não existia isenção de ICMS para o produto que chegava no Estado, né, e também para o biodiesel que era vendido. Então, a dificuldade de obter lucro era bem maior do que os outros estados. Mas, mesmo assim, o governo do Estado, sabendo da ameaça de fechamento, propôs isentar em 99% o ICMS sobre os produtos da usina. Mesmo assim, por uma decisão unilateral da empresa, ela resolveu fechar. Já tinha sido tomada a decisão, e mesmo com a isenção do ICMS, o que faria com que a empresa apresentasse lucro, mesmo assim, a direção da empresa resolveu fechar, né? Por quê? Porque é uma diretriz atual, a empresa se focar em exploração de petróleo cru e deixar de ser uma empresa integrada de energia, como já foi comentado pelo nosso William, né, que comentou que a empresa está se desintegrando, ao contrário de outras empresas de energia. Então, assim, eu queria deixar para vocês o recado de que essa direção da empresa, ela realmente, se não achar comprador, ou se não houver uma pressão por parte da sociedade organizada, eles realmente fecham mesmo a usina, eles não estão nem aí. Não estão nem aí para o dinheiro que foi gasto, não estão nem aí para o prejuízo que vai ser social, ambiental. Eles fecham mesmo porque esses caras são... É uma atitude criminosa. Eu diria uma atitude criminosa. E eu queria que vocês realmente tomassem o exemplo de Quixadá, do Ceará, como um exemplo real do que pode acontecer, né? Eles fecharam a nossa usina. Os agricultores familiares que tinham contrato de fornecimento de mamona, já chegou a ser 18 mil famílias, e no final só tinham 2.100 famílias, mas essas pessoas tiveram seus contratos cancelados, né? Eles forneciam, em média, 350 toneladas de mamona, e já não vão mais ter o que fornecer, que a empresa não existe mais. A cooperativa dos catadores de óleos e gorduras residuais, que compreendia 800 pessoas que trabalhavam em Fortaleza e região metropolitana, já não vão ter mais para onde fornecer esse óleo de cozinha, né? Eles forneciam, em média, 300 toneladas por ano de óleos e gorduras residuais. Óleo esse que hoje pode estar indo para o ralo da pia e para o esgoto, deixar de virar biodiesel. Cooperativa de catadores, ou cooperativa de criadores de tilápia, que produziam óleo de vísceras de peixe, que também forneciam para a nossa usina para fazer biodiesel, também deixaram de fornecer esse importante insumo, que hoje também pode estar virando lixo. Então, assim, é um prejuízo imenso para o Estado o fechamento de uma usina dessas. Então, eu queria deixar o recado aqui de que realmente vamos correr atrás, pessoal. Vamos tentar manter essas usinas aqui em operação e tentar reativar a nossa usina de Quixadá, porque um ganho social imenso com a usina dessa em operação.